tarde. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Salmo 73. Quero agradecer a oportunidade, irmã Cida, irmã Amélia, toda a igreja, as irmãs que eu aprendi a amar de coração. Eu já podia ir embora hoje, né? Aleluia, glória a Deus. Já podia ir embora porque Deus falou tremendamente. Aleluia. E eu creio, irmã Amélia, que o Senhor está curando nessa tarde. É verdade. Porque para Ele não tem hora e não tem momento. Trago saudações do meu pastor Cristiano, pastora Marilene, ali da Assembleia de Deus de Vila Paulistana. E nós estamos vivendo os milagres de Deus, né? Agradeço ao pastor pela confiança, toda a liderança, os obreiros. Eu sempre falo que eu amo essa igreja porque eu sou bem recebida. E bom é quando nós somos bem recebidos, né? Amém? Salmo 73. Eu quero ler apenas aqui o versículo 28, que o Senhor tem me dado a ministrar nessa palavra. Salmo de Asaf, diz assim, Salmo da família de Asaf. Versículo 28 diz assim, na minha Bíblia é um pouquinho a tradução diferente, mas a mesma coisa que ele quer falar com todos. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Vamos falar tudo junto, a igreja, no 3? 1, 2, 3. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Amém? Pode tomar os assentos nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. Esses dias eu fiquei de vir aqui, irmã Amélia, mas eu não consegui. Muita correria. Voltou tudo ao normal. Graças a Deus. E quando volta tudo ao normal, Deus continua curando, libertando, salvando. Aleluia. E eu estava um dia na minha casa e o pessoal da Itália ligou e pediu para mim trazer uma palavra. E aquele dia eu não tinha ainda lido a palavra do Senhor, eu tinha orado. E você vai falar para o povo da Itália que eu ainda sou bom e o bom é estar perto de mim. Aleluia. Falei, Jesus. E eu comecei a ler o Salmo 73. Sim. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Porque Asaf, ele cuidava das coisas do Senhor. Ele cuidava do templo, do sacrifício. Ele foi escolhido por Deus. Ele fazia tudo com o maior prazer. Sacrifícios, candelários. E ele foi escolhido e separado para servir a Deus. Aleluia. E esses tempos eu estava cansada também. E o Senhor queria falar comigo, né? E a gente começa a questionar Deus. Porque nós oramos, jejuamos, fazemos a obra de Deus. Aleluia. E a gente muitas vezes olha para os nossos. Como a irmã falou aqui. Dos filhos, que toda a família foi contaminada. E quando nós estamos no leito de morte, a primeira coisa que nós pensamos é nos filhos. Aleluia. E principalmente quando são pequenos, de menor, que ainda não conseguem se virar, se cuidar sozinho. E o Senhor falou no meu coração: dos teus eu cuido, continuo fazendo a minha obra. E aí eu tive um convite, agora em janeiro eu vou para o Ceará. Vou ficar 7 dias lá no sertão e nós vamos fazer a obra de Deus. Amém. Eu nunca voei de avião, né? E o Senhor já fez essa promessa há anos. Aí eu ia viajar com minha esposa antes da pandemia para passear. E a pandemia entrou e nada de avião, nada de férias. E agora uma irmã falou, você não quer ir para o Ceará? Porque a cidade do nosso ministério é do lado. Eu estou te convidando. Lá as irmãs querem que você vai ministrar lá, quer te conhecer. Falei, Jesus, eu nunca fui para o norte. Diz que é um calor. E dentro dessa palavra, o Senhor falou para mim, cuida das minhas coisas que eu cuido dos seus. Aleluia. E aí meu esposo comecei a receber o seguro-desemprego. Ele falou, não, pode ir, que eu pago a passagem para você ir. Aleluia.
falei, Jesus, como vai ser? E o Senhor começou a falar nesse salmo comigo. Porque Asaf cuidava de tudo da casa de Deus. Ele era escolhido para estar como nós aqui todos os dias. Como a irmã que limpa a igreja, como baterista, como o irmão que toca a guitarra, como o jovem que fica ali. Mas chega um tempo em nossa vida que a promessa ela começa a demorar. Chega um tempo na nossa vida que parece que as nossas orações não fazem mais efeito. Mas quando você lê o Salmo 73 e vai ler a história de Asaf, por um momento, minha irmã, ele começa a deixar as obras da carne se manifestar sobre a vida dele. Se você for ler os versículos, Asaf começa a sentir inveja do ímpio que está prosperando lá fora. Aleluia! Por um momento da vida dele, ele começa a olhar para aqueles que estão prosperando lá fora, olhar para as riquezas do ímpio e começa a entrar dentro dele um sintoma e um início de depressão. As obras da carne começam a sussurrar na mente, da consciência, do coração de Asaf, que ele está fazendo a obra de Deus, mas não está acontecendo nada. Que era cansativo estar na casa de Deus, que fazer o sacrifício, buscar o animal, limpar toda a casa de Deus. A adoração para Deus estava ficando fardo pesado para ele. E ele começa a olhar para o povo ímpio daquela cidade, trazendo para os nossos dias de hoje. O ímpio, ele compra carro, ele compra casa. O ímpio tem convênio, o ímpio compra remédio a hora que quer. O ímpio veste roupas boas. Muitos ímpios não ficam doentes. Mas Deus trouxe a pandemia para provar que não importa se tem dinheiro, se não tem, se tem fama, se não tem, se é padre, se é pastor, se é macumbeiro, seja o que for, vai passar pelo vale. Passou pelo vale da Covid. E o Senhor falou no meu coração, faz a minha obra. E às vezes nós questionamos, minha irmã, né? Eu faço tanta obra de Deus, mas não tem acontecido nada. Asaf estava se sentindo triste e já entrando numa depressão, porque o versículo fala assim, ó, 73, boa, foi aqui. Certamente no versículo 13, fui-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Lá no começo ele fala, quanto a mim e aos meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, tive inveja do ímpio. E tem muito cristão, homem e mulher de Deus, que não chegou o tempo da graça, ainda não chegou a promessa, e eles desistiram de fazer a obra de Deus. Aleluia. Homens e mulheres que Deus deu o dom, separou, escolheu, deu a sabedoria de Deus, preferiu estar no mundo, buscar a riqueza do mundo, do que esperar a promessa de Deus. Aleluia. E Asaf se entristece. Ele começa a questionar com Deus. Ele mesmo fala que ele teve inveja. E o Senhor está falando conosco nesta tarde, para nós não ter inveja do ímpio, para nós não ter inveja daquilo que o ímpio está prosperando, está sorrindo, porque é uma alegria falsa, é uma riqueza falsa, porque se Jesus vir para eles hoje, eles não herdarão uma coroa no céu. Há uma promessa para a igreja de uma coroa no céu, uma coroa brilhante com pedras preciosas. E o adversário da minha alma e da tua alma, ele não pode tomar a tua coroa, porque ele não voltará mais do céu, mas ele quer roubar a minha e a tua coroa. Porque se ele consegue contaminar o meu teu coração, ele está roubando a tua oportunidade de morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes você vê crente murmurando, porque tem que abrir igreja, porque tem que estar todos os dias na igreja, porque tem que orar todo dia, porque tem que jejuar, porque tem que estar na EBD, tem que estar na doutrina. Aleluia, meu Deus. Aleluia. E
de hoje que não quer mais. E o Senhor começa lá de cima, porque Asaf achou que Deus não estava olhando para ele. Como é que um Deus todo-poderoso, que abre o mar vermelho, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Davi, como é que um homem que conhece o Deus de Israel começa a achar que lá fora, aqui no mundo, as riquezas da terra ia trazer mais alegria e valor para ele? Ele começa a questionar, começa um início de depressão. Muitos estão no pânico, na ansiedade, na depressão, porque só pensa no dinheiro, no carro, na casa, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou comer amanhã. Não que você não vai vestir, não vai comer, não, que o pai de família precisa se preocupar, a mãe de família precisa se preocupar, mas muitos já se apostataram da fé, já se entregaram às riquezas da terra e esqueceram que Deus tem riqueza para entregar para ele. Eu olho para Asaf entrando numa depressão, num pânico. E quantos não estão assim? Porque perdeu carro, perdeu casa, perdeu empresa. O Senhor deu a vida. O Senhor deu de novo. Eu vi testemunhos aqui. Deus restaurou o fôlego de vida, deu mais uma oportunidade. E eles estão em depressão, em pânico, desanimados, porque perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu a empresa. Asaf estava se sentindo assim, olhando para os reis, para os príncipes. Só que Deus começa por um momento, não só olhar, mas falar: vou chamar Asaf para uma conversa. Vou me apresentar a Asaf. E muitas vezes é necessário Deus descer do trono e se apresentar para o filho e para a filha dele. Tem hora que eu e você estamos em casa, e aí se você não está orando, jejuando, se você não está lendo a Bíblia, se você não está comendo do rolo, as obras da carne quer renascer, as obras da carne trabalham. Se eu e você der abertura, der brecha, as obras da carne falam maior. E depois que eu tive Covid também, que o Senhor me curou, porque tem gente que fala que não vê milagre, e o Senhor tem operado e operou muitos milagres. Tem gente que quer ver terremoto e não morrer, mas Deus está fazendo milagre nas pequenas coisas, lá no leito do hospital, lá na UTI, onde a Globo não precisa ver, onde a Record não precisa ver, onde as rádios não precisam ver, mas o crente que é fiel, ele precisa ver e crer que esse Deus ainda cura, que esse Deus ainda traz vida. Asaf começa a invejar. Olha o que Asaf fala: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres de todos os fardos, de todos são e não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles vestem a violência. O crente precisa aprender que a aparência é enganosa. Pregadores pregam sobre Davi, pregam sobre a aparência, e o crente ainda não crê que Deus não olha a aparência. Asaf estava olhando a aparência do ímpio. E tem mulheres morrendo na mesa de hospital porque quer tirar a barriga, quer tirar o culote, quer mudar os seus seios e acabam ficando na mesa de cirurgia, porque tudo isso é bom, mas maior é estar perto de Deus, maior é ter certeza da salvação. Eu olho para Asaf desanimado, salmodiando e indagando a Deus. E quantas vezes eu e você indaga a Deus: a minha promessa ainda não se cumpriu, a minha casa ainda não veio, o carro que eu queria, a minha cura, o meu filho.
Aí Deus pega um homem chamado Ezequiel, profeta que teve poucas revelações, mas foram profundas. Glória a Deus. Dentro de Jerusalém. Deus pega um homem chamado Ezequiel, pega pelas mãos dele espírito, leva até um vale de ossos secos. Glória a Deus. Mas o mais interessante que o Senhor falou no meu coração é que ele fala: dá uma volta, rodeia este vale de ossos secos. Ezequiel 37. Tem crente que está no meio do vale, mas ele está mudo e surdo. Aí Ezequiel fala assim: ó igreja minha, eu te coloquei no vale, eu peguei pela tua mão e te coloquei lá. E agora eu quero que tu abre a tua boca e profetiza, porque eu te dei vida, eu te dou fôlego de vida, eu te dou saúde para você abrir. Eu sei que eu posso fazer, tu sabes que eu tenho poder, porque Ezequiel falou: tu que sabes, e é Deus que sabe mesmo. Só que Deus fica esperando a minha e a tua atitude de fé. A minha e a tua atitude de fé. Porque só vai crer, só vai profetizar quem crê. Deus está falando: começa a passear no meio do vale e abrir a tua boca. Começa a rodear no meio do vale. Mas irmã Márcia, só tem osso, está tudo morto, está tudo fedendo, não tem como haver vida. Mas o Espírito Santo de Deus está falando: se tu abrir a tua boca no meu nome, eu darei vida. Eu vou fazer começar a mexer. Eu vou tomar as estruturas dos ossos, vou fazer um barulho, vou arrancar do lugar e vou colocar tudo no lugar. Só que se a irmã Márcia e a igreja ficar com a boca calada e não profetizar, Aleluia. porque Ezequiel, em revelação e espírito, foi tomado por Deus. Hoje nós temos o privilégio de ter Deus, o Pai, o Filho e, como o pastor falou, o amigo Espírito Santo. Então você não está sozinho. Você tem 3 guerreiros ao seu lado, 3 guerreiros que vão pelejar contigo. Não adianta ir para o vale e ficar parado reclamando, chorando. Levanta, passeia, rodia e profetiza. Qual é o teu vale? É fome? É o financeiro? É a cura? É o casamento? É o filho? É o teu ministério? Deus está dando uma ordem agora. Levanta e profetiza. Eu vejo Asaf querendo dar uma depressão. Deus está falando com alguém nessa tarde: não olhe para trás, não volte para lado aqui, não olhe para as coisas do mundo. Eu tenho riqueza, eu tenho poder, é eu quem sustento, é eu quem abre e fecha a porta, é eu quem manda a providência, sou o Deus da providência. Não olhe para trás, não te preocupe com a riqueza da terra. Se eu quiser, eu dou carro, eu dou casa, eu dou ouro e dou prata para a minha igreja. Porque tem hora que a gente fica desanimado, não fica, meu irmão? Poxa vida, né, irmã Amélia? Eu ando a pé todo dia. Porque nós também temos desejo e o Senhor conhece. Às vezes pagamos aluguel a vida toda, imposto, né, para o dono da casa a vida toda. Começa a vir o desânimo porque estamos na terra ainda. Mas o Senhor começa a dialogar com Asaf e começa a falar o futuro do ímpio em si. Aquele que não crê, aquele que não aceitar, aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida. Aqui o Senhor falava do fim do ímpio. Já no Velho Testamento, sem Jesus vindo a vida dele, sem o pai entregar o filho, o Senhor já falava: o fim do ímpio é a morte. Tudo vai se acabar em palha, tudo a ferrugem vai comer. Enquanto os avarentos não tem na casa do Senhor, enquanto o crente no meio da terra avarento que está guardando
gente avarento. Aleluia. Porque a avareza não vem de Deus. O cuidado com as tuas contas e com a tua família, sim. Que você também não vai pegar tudo e jogar a tua família no meio da rua, deixar a tua família com fome, não pagar EMA, não pagar a Sebesp, não Sabesp, não pagar aluguel. E tá cheio de crente, minha irmã, guardando tesouro para traça comer. E se bobear, se